caracterizado como crime. A ministra Helen Grace, como disse antes, como vimos antes no voto dela, na primeira parte do voto dela, ela elaborou um trecho específico, um voto específico sobre essa questão da atipicidade. Vamos ouvir o trecho do voto e vamos direto ao resultado do julgamento nesta sessão, anunciado pelo presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes. Digo no caso concreto que verifica-se que após o desfazimento do negócio de compra e venda do veículo BMW pela vítima, essa notificou o denunciado para que devolvesse o automóvel Volkswagen Golf dado como parte do pagamento. E, no entanto, o denunciado alegou desconhecer a entrega do bem. Acontece que o automóvel dado pela vítima como parte do pagamento do negócio desfeito foi realmente apreendido em poder do acusado. Desse modo, entendo que no presente caso ficou evidente o propósito do acusado de não restituir o automóvel da vítima, não obstante o desfazimento da compra e venda, o que configura, na esteira da doutrina que citei, o delito de apropriação indébita. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia aos colegas, eu entendo caracterizado o delito, porém, reconheço a prescrição. Senhores ministros, havendo configurado o empate, nós vamos aguardar, portanto, o voto do novo ministro que comporá a Corte oportunamente. Portanto, agora este processo ele só pode ser encerrado a partir da posse do novo ministro, que terá o direito de se manifestar votando e aí votando para um lado ou para outro, desempatando o julgamento desta ação penal. Ao final da sessão, a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio na extradição 1146. Lembram dela no início do programa? Pois é, foi feito o pedido de vista em mesa do ministro Marco Aurélio. Nós vamos agora acompanhar justamente já ao final da sessão, quando o ministro Marco Aurélio apresentou o respectivo voto, repetindo, na extradição 1146. Após a condenação à revelia do extraditando, foi editada uma nova legislação. E aí, ao contrário do que ocorreu no Brasil, houve a mitigação da pena. E diploma do Estado requerente prevê que, no caso de revelia, apresentando-se o extraditando, o condenado, é possível declarar-se a nulidade do decreto condenatório para observar-se um novo balizamento em termos de pena. E esse novo balizamento, como ressaltado com proficiência da tribuna pela ilustre advogada, cogita de um teto de apenação de 10 anos. Em síntese, presidente, nós estamos diante de um pedido de extradição que apresenta peculiaridades. E uma peculiaridade que ocorre diz respeito à insubsistência do título executivo judicial condenatório, considerada aquela pena global de 20 anos. Ora, se temos como pacífico que, no caso, lograria o extraditando não cumprir a pena de 20 anos, mas ficar sujeito à pena de 10, tão somente segundo a legislação, repito, do Estado requerente, logicamente precisamos levar em conta essa nova realidade. Precisamos levar em conta para aferirmos se prescreveu ou não a pretensão executória, a pena máxima que estaria sujeito, considerado crime de tráfico de entorpecentes. E essa pena máxima é a pena de 10 anos. E a prescrição, ela se verifica, no caso,
em 16 anos. Presente essa peculiaridade, presidente, eu peço vênia ao relator para divergir e indeferir o pedido. Lídia, relembrando então, quer dizer, ele levou em consideração alguns argumentos que foram apresentados e que vão desembocar particularmente nessa questão da prescrição. A partir de que data haveria a possibilidade da pretensão punitiva, no caso do Estado francês, especificamente, mas que ele entende que tem uma repercussão no processo de extradição. Tem. Esse foi um argumento trazido pela advogada também na sustentação oral, onde ela informa ao plenário do Supremo que houve uma modificação na legislação francesa. Durante o processo, a pessoa foi condenada com a legislação que vigorava à época e a condenação foi de 20 anos porque a pena era essa. Após a condenação, veio uma nova lei francesa, mais benéfica, trazendo uma condenação de 10 anos para o crime de tráfico. Então, ela pede que, assim como no Brasil acontece, que seja aplicada a lei mais benéfica ao réu. Ela fez esse pedido, o ministro Marco Aurélio entende que essa é a forma correta. Então, diferente do relator, que entende que não é uma questão que deva se adentrar. Isso, até porque o relator entende que isso é uma questão que deveria ter sido analisada pelas autoridades francesas e não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Seria uma invasão à supremacia e à soberania do judiciário francês. Já o ministro Marco Aurélio entende que, nesse caso, deveria ser aplicada realmente a lei posterior, que é mais benéfica ao réu. Portanto, se é uma pena de 10 anos, já estaria prescrita. E, no caso, o ministro Eros Grau entende que deve ser mantida 20 anos, então só haveria prescrição do crime em 2016. O interessante é que o ministro Celso de Mello ele fez uma abordagem sobre o tema, particularmente no que se refere a este tipo de análise que ocorreu no país de origem, já que normalmente não caberia ao Supremo esse tipo de análise. No caso, ele inclusive quase ficou convencido, ele achou interessante a argumentação colocada pelo ministro Marco Aurélio. Isso vai desembocar daqui a pouco numa solução, vamos ver como será. Vamos ver agora o trecho da manifestação do ministro Celso de Mello. É evidente que não cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar extinta a punibilidade do extraditando. Essa é uma matéria que compete exclusivamente às autoridades judiciárias competentes do Estado requerente. Mas o Supremo Tribunal Federal, como tribunal do foro, nos processos extradicionais, pode e deve reconhecer, no exame da configuração ou não, em cada caso, da exigência da dupla punibilidade, se incide na espécie uma causa extintiva da punibilidade, com a superveniência de uma lex missior, portanto, de uma lei penal mais benéfica, cuja aplicabilidade deve ser reconhecida, e ter em vista o trânsito em julgado ocorrido para o MP francês em 26 de abril de 96, ou até mesmo para o próprio extraditando em 7 de maio de 96, conforme afirmou o eminente ministro relator. O fato é que, considerado qualquer desses dois dias, qualquer desses dois termos iniciais, a mim me parece, considerada essa circunstância de ordem temporal, que se consumou também em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a prescrição penal. Foi levantada a questão sobre se havia ou não manifestação nos autos por parte de autoridades da França sobre a data para cálculo da prescrição. Lembra que eu falei um pouco antes, quando o ministro, chamei a atenção para o fato de que o ministro relator Eros Grau, ele falou a respeito de uma página, de uma folha do processo? Pois é, foi exatamente nesse ponto que a questão foi esclarecida pelo ministro relator Eros Grau. Ele justamente pediu o processo para que pudesse localizar este ponto e foi direto justamente abordar esta questão sobre a existência de manifestação da autoridade francesa sobre a data a ser calculada com relação à prescrição. Vamos rever. 26 de abril de 1996. A prescrição começou a correr 10 dias depois, ou seja, 7 de maio de 96. Essa informação que consta de uma nota do Tribunal de Bobigny. Tribunal de Bobigny. Se contava 16 anos, a partir daí dá 2012. Se contar os 16 anos a partir de 96, efetivamente dá
2012. Há, portanto, um documento oficial